Olá e bem-vindos ao Cantinho da História. Esse episódio vai para o Moisés Cruz, que me pediu para falar sobre a história da morte no Ocidente de Philippe Arriet, que é uma publicação dos anos 70, naquela esteira da história das mentalidades que foi desenvolvida pela terceira geração dos historiadores da revista Annales. É um livro interessantíssimo, muito embora na minha época de graduação críticas terríveis fossem feitas ao Philippe Arriet, ainda é um livro que vale a pena ler e ainda é uma discussão que vale a pena encarar. O que eu tenho a dizer para o Moisés, que é um amigo muito jovem e com uma leitura já bastante madura, é que esse aqui não é o espaço de discutir os meandros filosóficos de um livro de história, até porque o autor não tinha pretensões filosóficas, ele está desenvolvendo alguns métodos de abordagem de fontes. E é aí que eu vou entrar na questão de como pensar a morte, como Arriet pensa a morte. Em um primeiro momento, ele está dialogando com duas tendências historiográficas. Uma tendência que usa documentos em série, e aí, para quem não é da área, quando o historiador fala em documentos em série, significa que a fonte é um determinado tipo de documento que pode ser inserido em uma série maior. Ou pode ser uma série temática, ou pode ser uma série de causalidade ou de temporalidade. Existem maneiras de classificar os documentos e quando se divide o documento de maneira seriada, quando se agrupa os documentos a partir de um conceito serial, é possível realizar histórias quantitativas, é possível tabular os dados contidos nos documentos, porque existe uma identidade, existe uma regularidade na fonte. Então, usam-se inventários, testamentos, registros de óbitos, registros de nascimento, registros de casamentos, registros de terras, para estabelecer séries de dados relativamente uniformes sobre uma região em uma determinada época. É assim que se consegue ter acesso a uma história quantitativa. Para escrever uma história quantitativa da morte, é possível analisando inventários, testamentos e registros de óbitos e perceber como é que se morre, quer dizer, em que circunstâncias, como é que se lida com herança. São questões que se propõem à documentação e que devem ter respostas materiais. O tipo de abordagem que o Arriet está defendendo é exatamente o oposto. O Arriet parte de conseguir a série mais heterogênea possível de documentos e propor questões diferentes, porque ele está perseguindo um tipo de mentalidade em torno da morte. E eu estou fazendo esse gesto que irrita muitos dos meus detratores, porque é um gesto irônico, quer dizer, é fácil colocar aspas em qualquer palavra. O que as aspas significam é que cria o abismo no conhecimento. Porque quando o historiador se refere a uma determinada mentalidade, existem controvérsias de autor para autor sobre o que seria essa mentalidade. 3 gerações dos historiadores da revista Annales pensaram a mentalidade num registro de longa para longuíssima duração, porque implica em aprofundar a discussão partindo na direção de uma abordagem antropológica e um pouco
é isso o que o Arrier faz. Ele vai discutir como é que a morte era vista em determinados períodos históricos, como é que a morte era sentida ou percebida por determinados grupos sociais, quais eram os usos e costumes em torno da morte, para chegar a uma discussão mais atual, que é a asepsia da morte e o anonimato da morte nos dias de hoje. E nesse sentido, o que interessa para nós historiadores não é a abordagem filosófica da morte, mas essa abordagem cultural, os usos e costumes. Um rito funerário egípcio é diferente de um rito funerário celta, mas ambos têm em comum esse respeito pela morte, essa ideia de que a morte precisa ser abordada por um conjunto de códigos diferenciados, porque ela é parte da vida, mas é uma parte importantíssima. Para alguns ela é uma passagem para um outro mundo, para outros ela é a coroação da trajetória de vida do indivíduo. Então, cada época, cada cultura, cada religião tem a sua maneira de lidar com a morte. E para o historiador, entender esses meandros é o que interessa. É ali que reside a chamada mentalidade com ou sem aspas. E aí, eu recomendaria uma leitura paralela, que é o Guilherme Marechal, ou O Melhor Cavaleiro do Mundo, do Georges Duby. Porque esse é um livro sobre um único documento, naquela tradição meio que inaugurada pelo Ginsburg, mas que é seguida por uma série de historiadores da cultura. Georges Duby parte do relatório final do Guilherme Marechal. Porque existe uma coisa na Idade Média que se chama o bem morrer. Os soldados rezam por uma boa morte. Existem irmandades religiosas que vão sobreviver até as portas do século XX no catolicismo, que se dedicam a pensar o que é uma boa morte e rezar e interceder junto às suas divindades, implorando por essa boa morte. E o que é o bem morrer? O bem morrer, de acordo com os cânones católicos, é morrer em paz. É ter feito as pazes com a própria vida e com o seu Deus, para que a sua passagem para o outro mundo seja uma passagem correta e pacífica. Então, Guilherme Marechal não morreu em guerra, ele morreu em seu leito, depois de uma longa e produtiva vida. E às vésperas da sua morte, ele faz um inventário da sua vida e quita suas contas. Esse é o momento em que um cristão pede perdão por seus pecados, e esse o valor da extrema unção. É o último momento para se arrepender dos pecados e ser perdoado. É o último momento para estabelecer reparações. Uma boa morte implica em morrer em paz, tendo oferecido reparação pelos erros cometidos e tendo se arrependido genuinamente. Só assim se obtém o perdão do Deus e só assim se obtém uma boa morte. E em torno dessa cultura sobre o que é o bem morrer é que repousa uma boa parte dos conceitos sobre a morte durante o período medieval e durante o período dessa primeira modernidade, dessa modernidade advinda do Renascimento e do racionalismo.
O que o Arriet observa é que após séculos e séculos e séculos estabelecendo o que seria uma boa morte, o advento das ciências, do racionalismo e da modernidade, principalmente a criação da clínica e dos grandes hospitais e dos procedimentos médicos a partir do século XIX, criou um espaço fora do tempo para a morte, criou um espaço fora da vida. As pessoas não morrem mais em sua própria cama, elas não morrem mais com a família em torno, tendo feito as pazes, tendo oferecido reparações àqueles que ofenderam. As pessoas morrem entubadas em hospitais, sozinhas, quando muito com enfermeiros andando em torno. Não existem mais ritos funerários no sentido cultural. As mulheres da família já não são mais chamadas para lavar e amortalhar o cadáver e realizar seus rituais de passagem. Se você morre no hospital, o seu corpo vai para a morgue do hospital, passa por uma série de trâmites burocráticos. Se você for desconhecido ou se você foi vítima de crime, vai para o Instituto Médico Legal, sofre autópsia. Burocratizou-se a morte e a morte foi tirada daquela relação íntima com a cultura e com a religião para passar a ser uma instância que está fora do cotidiano da maioria dos mortais. Nós não vemos mais nossos entes queridos dar seu último suspiro, nós não nos despedimos deles no momento da morte. Isso é cada vez mais raro. As pessoas morrem no hospital e são tratadas como corpos, simplesmente. Papéis são preenchidos, papéis são liberados, corpos são remetidos diretamente às funerárias e o que sobrou dos rituais primitivos e da cultura do bem morrer é, entre os cristãos em geral, o velório. Mas é um velório asséptico, porque ele é um velório público, ele não é íntimo mais. Ele não é feito em casa, ele é feito nas agências funerárias ou nas agências estatais que cuidam, ou nos próprios cemitérios. Não há mais intimidade na morte, não há mais essa carga cultural. E é isso que o Arriet discute nesse livro. É claro que existe uma porção de filosofia implícita nessa discussão, mas a abordagem do Arriet é histórica, não é filosófica. Então, é por isso que eu procurei me ater a esses termos. Ao ler o Guilherme Marechal, se tem uma ideia muito interessante do que é a boa morte de um cavaleiro cristão medieval na França. Não necessariamente essa é a boa morte de um guerreiro muçulmano, ou de um aborígene australiano, ou de um indígena do continente americano. Cada cultura tem a sua ideia do que é o bem morrer. Durante séculos e muitas vezes milênios, as culturas desenvolveram as suas ideias de bem morrer. E então chegou a modernidade, e a modernidade é prática, a modernidade é limpa em termos. A modernidade retirou a morte do âmbito da cultura e a jogou no âmbito da burocracia. E as pessoas perderam a capacidade de morrer em paz, de morrer bem. É um assunto para se pensar e é por isso que o livro se sustenta até hoje, mesmo praticamente 40 anos após a sua publicação. É um livro que se sustenta e que vem sendo reeditado em diversos formatos. Existe aquela edição mais tradicional de brochura, num tamanho
acessível à leitura, e existem essas edições de bolso, com uma letra quase minúscula, que para alguém da minha idade já é um desafio, mas que é prático. Esse é o tipo de livro que você compra para rabiscar, esse é o tipo de livro que você compra para estudar nele. Pode até manter na sua biblioteca, mas não é um livro que vai durar muito, porque esse tipo de edição, de brochura, costuma esbeiçar ao tempo de uso. Então, muitas vezes você tem que furar e passar uma espiral para continuar usando. De qualquer maneira, está disponível. Mesmo 40 anos após a sua publicação, ainda vale a pena dialogar com o Philippe Arrier. E vale a pena se aprofundar no Georges Duby. Sobre essas questões do uso de um único documento, eu já abordei quando falei sobre o paradigma indiciário. Todas as vezes que eu falo sobre o Ginsburg, eu entro um pouco por esse meio e ainda vou falar muito, porque é uma opção historiográfica válida. Tanto a história quantitativa em grandes séries, quanto a história das mentalidades a partir de coleções totalmente heterogêneas de documento, quanto essa abordagem de história cultural a partir do documento único, são todas opções válidas. Nem sempre umas dialogam com as outras, mas é interessante tentar estabelecer esses diálogos. Porque a historiografia não pode escolher uma teoria e ficar nela para sempre. É necessário sempre renovar o olhar que dirigimos ao documento. É isso que torna a história uma ciência viva. E se ficou alguma dúvida, alguma sugestão, algum comentário, vocês já sabem onde me encontrar. Eu estou lá no Facebook, na página Cantinho da História, ou no meu blog, que vai passar por aqui. Parece que finalmente a greve na Unicamp acabou e as bibliotecas vão reabrir, então muitos dos vídeos que eu estou devendo, pode ser que eu consiga deslanchar nos próximos meses. Fiquei quase 60 dias sem acesso a uma biblioteca mais especializada, então eu peço desculpas pela demora. E eu reitero, eu demoro, mas respondo.